O marqueteiro Pablo Nobel, que tem 25 anos de experiência na política e comandou a campanha de Tarcísio de Freitas ao governo do estado de São Paulo, e que eu conheço pessoalmente, de fato, é um dos maiores marqueteiros políticos, não só do Brasil, mas do mundo, disse em entrevista ao jornal Estado de São Paulo que o ministro do MSTF, Flávio Dino, atenção, o Pablo Nobel, um dos maiores marqueteiros políticos do mundo, afirmo eu, disse que Flávio Dino é o melhor nome da esquerda para disputar as eleições presidenciais em 2026. Segundo Pablo Nobel, aspas, Flávio Dino é articulado, dá respostas ácidas e afiadas quando pressionado, o que funciona bem nas redes sociais. É nordestino, o que pode ajudar a esquerda numa região onde o prestígio do lulopetismo está caindo. Tem experiência como gestor público e ainda casou com a sua mulher recentemente. E sabemos que ser casado é uma condição relevante para uma candidatura nacional. Fecho aspas. Eu vou colocar, meus apartes. A Dilma não era casada e experiência como gestor público também, ele deixou o estado do Maranhão, que já era paupérrimo, mais paupérrimo do que já era. Sobre o Fernando Haddad, apontado como sucessor de Lula, o marqueteiro disse que a imagem do ministro está desgastada e, por isso, ele não é um bom nome. Mas não é por isso, não. Para mim, o Pablo Nobel, ele fez essa afirmação não pelas razões que ele disse na entrevista, porque são razões pífias. A razão, para mim, é aquela razão que o professor Suano trouxe já desde junho, julho do ano passado, né, professor? Sim, eu já nem Pode lembro. repetir? Não, o protagonismo. Assim o senhor me faz passar. Comeu ontem, eu não lembro. O protagonismo do Dino na questão das emendas, em tomar decisões constitucionais e morais em pequenas coisas, com relação ao Poder Executivo e a sua relação com o Legislativo. Eu não sei se é porque ele hoje está no Supremo, que é o poder que está mandando no Brasil, realmente quem está tendo mais protagonismo do lado do Lula é ele. É que eu fiz uma brincadeira, mas a questão era a seguinte, ele estava assumindo um protagonismo porque ele estava juntando as experiências que ele tem no Executivo, no Legislativo e passou a ter e no Judiciário, que ele é juiz. Ele passou a exercer o protagonismo porque ele conseguia entender até dentro do escopo que lá estava funcionando, a lógica que permitiu o Executivo e o Judiciário se juntarem, mais especificamente o governo, o STF se juntarem, ele entendia a lógica do funcionamento do Legislativo brasileiro. Dentre elas, por exemplo, nunca que o Senado vai fazer alguma coisa conosco por uma razão diferente daquilo que a Câmara faz. A Câmara, por exemplo, todo mundo na Câmara só atua se tiver dentro o regimento lido, porque são 513 caras. É regimento, na casa de lá é regimento. No caso do Senado, o regimento é irrelevante praticamente. O Pavinato demonstrou aqui, quando ele falou, como é que não pautam o impeachment do Alexandre de Moraes? Porque não precisa ser por intermédio da presidência. Exato. Falou, por que é irrelevante? Porque lá o que vale são os acordos de cavalheiros. Cavalheiro é uma Por bondade, incrível que outra pareça. bondade Eles do professor eles Suano. fazem aquele acordo entre eles, aí de repente, mas isso não está no regimento, não tem problema. A gente altera por um ato de mesa, desde que todos fechem. Então ele conhece isso. Aí ele começou a assumir o protagonismo, não apenas fazendo críticas às ações do Executivo, mas mostrando que ele tinha capacidade, pelo poder que ele adquiriu, de aperfeiçoar. É quase subverter a lógica do ativismo judicial. Já não é mais ativismo judicial, é assumir o protagonismo político das políticas públicas, é o que ele está fazendo. Aí ele começou a assumir o protagonismo. Ele tem um discurso, isso é interessante o que o marqueteiro falou. O discurso ácido tem que ser dele... forte eleitoralmente também. Sim, mas aí que está o detalhe. São duas coisas, e eu não vou estender muito, mas são duas coisas que garantiriam uma campanha de sucesso para ele. Qual? Primeiro, dinheiro. Não vamos fazer de conta que quem tem grana ganha. Só se o cara for muito burro, ou se estiver acompanhado de incompetentes, ou se ele não tiver o conluio daqueles que podem, de alguma maneira, interferir no processo eleitoral. Se ele tiver certeza de que o processo eleitoral lhe será favorável... E vai ter conluio com Lula. É isso aí.
Se ele tiver isso e ele tiver grana suficiente para investir nele, e de onde pode vir essa grana? Pode vir dos partidos, podem vir de um acordo de cavalheiros, entre aspas, entre aqueles da esquerda que não vão querer perder, porque eles sabem. O STF pode redesenhar o fundo eleitoral. Sim, eles podem redesenhar tudo. Eles podem tudo. Eles podem até mudar o sistema de governo, o seu regime de governo. Eles podem até decretar que é o menos votado que assume a presidência. Eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem até transformar isso num semipresidencialismo, que é o sonho Já tem essa conversa. Que é o sonho do Gilmar Mendes foi no programa do finado Reinaldo Azevedo. Aliás, ele e o Dino foram num curto espaço de tempo e o Gilmar falava disso com uma naturalidade atroz. O professor bem trouxe aqui, a gente resumiu o seguinte: a gente vai eleger uma rainha da Inglaterra, para a rainha da Inglaterra eleita escolher um monarca absoluto que pode, inclusive, derrubar a rainha da Inglaterra. Essa é a loucura. E o Flávio Dino, no mesmo programa do final do Reinaldo Azevedo, ele disse que o STF, de fato, ele tem atuação política porque é um poder. Né? Ele é rápido, mas se você tem uma inteligência que não faça você passar vergonha em público, você pega as pataquadas que ele fala. Professor, devolvo. Pave, só para ver como eles têm tanta clareza de que a aliança entre o Executivo e o STF, ela tem capacidade de vingar, que traz o protagonismo para qualquer um deles que pode assumir. Quer ver um exemplo? Com todo respeito. O simples fato de terem ido consultar o Alexandre de Moraes para fazer as notas do Itamaraty e fazer um projeto de lei para colocar no Legislativo, já demonstra que o Alexandre de Moraes não está exercendo as funções que lhe cabem dentro do STF. Isso já não é mais função, é função política. Ele está exercendo uma função política para o Estado brasileiro, diante dos demais estados, e para os políticos brasileiros na Câmara dos Deputados. Ora, e no Senado, ele já está praticamente dizendo, no Congresso assim que se comporta. Certa vez, eu posso estar enganado, eles assumiram o protagonismo, eles têm clareza de que nós temos, sim, um Congresso Nacional, e o Congresso Nacional tem uma Comissão de Constituição e Justiça, porque a Câmara dos Deputados tem uma Comissão de Constituição e Justiça, o Senado tem uma Comissão de Constituição e Justiça, mas o Congresso não tem. O que foi que eles fizeram? Transformaram o STF na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, que é aquele que diz se vale a pena ou não, se aquelas leis podem ou não. Por qual razão tem que ter a CCJ? Para verificar se os projetos de lei das iniciativas, elas são juridicamente válidas. É o que eles estão fazendo diante do Congresso. Não à toa, quando o Caio falou, pô, é uma aliança entre o Executivo e o STF. Por qual razão? Porque eles não precisam mais do Judiciário, do Legislativo. Se o Legislativo se manifestar, a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional atua. E tem uma outra Nada questão, mais né, fácil professor? do que virar um presidente da República do STF. Eu lembro uma vez que a gente comentava, né, por exemplo, o Sarney. Então, eu estava na faculdade ainda, foi um debate interessante. As pessoas falam assim, veja o Sarney. O Sarney nunca sai da política, porque quando eles saem da política, a casa cai. Então, se você entrou nesse jogo, você não pode mais sair, eu vou aposentar. Não pode. E com a politização do STF, eles não podem sair do jogo. E como é que eles não podem sair do jogo? O Gilmar está para aposentar em 2030. Como é que ele não vai sair do jogo? Indo para frente. Então ele precisa continuar no jogo, porque ele é o novo Sarney.